Vocês sabem qual a melhor estratégia de escaneamento para arcos totais? Cada empresa orienta as pessoas quando vende o seu scanner para fazer esse escaneamento de uma forma. Existem várias formas de se fazer isso. E eu queria mostrar só uma forma, como eu trabalho no meu dia a dia, para vocês verem lá na hora do escaneamento como que a gente consegue gerar arcos mais fiéis e fazer esse escaneamento de uma forma mais fácil e mais rápida. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como. Bom, pessoal, eu tenho aqui um modelo que eu desenhei para a gente poder fazer treinamentos de escaneamento. Quando uma empresa vai lá e vende um scanner, ou ele quer vender um scanner, ou essa empresa quer vender o scanner para alguém, ele dá esse treinamento de escaneamento. Então, cada empresa fala de uma forma como que a gente faz esse escaneamento. Então, ele fala, às vezes, a gente iniciar pela parte oclusal, depois passar pela parte palatino-lingual, para depois ir para a parte vestibular. Alguns scanners, eles orientam para que a ponta do nosso scanner tenha alguma angulação, ou seja, 45, 60 ou 90 graus em relação a esses dentes. Mas qual é a melhor forma? Qual que a gente deve seguir? É muito interessante. Existem vários posicionamentos dos próprios scanners na nossa mão. Alguns scanners são mais pesados. Se a gente pegar o scanner do Aitero mais antigo ou as próprias câmeras da Sirona hoje que são mais pesados, a gente tem mais dificuldade de manipular esses scanners. Cada vez mais estão vindo no mercado scanners mais leves, então a gente tem uma forma de pegar esse scanner diferente. Então isso faz com que a gente modifique a forma que a gente segura. Aqui eu estou com um modelo numa mão e a minha outra mão com o scanner podendo movimentar os dois. Mas quando eu tenho um paciente deitado, a gente tem uma dificuldade da abertura de boca do nosso paciente, o paciente está deitado, está mais sentado. Então essas dificuldades elas têm que ser levadas em conta para quando a gente vai escanear. Outra coisa que também nos atrapalha no nosso escaneamento são os tecidos, tanto a língua quanto a bochecha. Como que a gente faz? A gente vai utilizar espelhos, a gente tem que ter cuidado para que esses espelhos não sejam reflexivos para nos dificultar esse escaneamento, ou a gente precisa afastar com o próprio scanner esses tecidos, tanto a língua quanto a parte das bochechas, ou seja, a gente vai pegar lateralmente com as costas da nossa ponta do scanner e afastando esses tecidos para a gente poder escanear. Ou a gente vai utilizar esse espelho para afastar, ou a gente vai utilizar o próprio scanner para a gente escanear. Então, essas dificuldades técnicas, elas fazem com que a gente tenha que pensar na melhor forma de escanear, porque tudo isso vai fazer com que a gente tenha um bom ou um mau resultado. Eu vou agora lá no scanner e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse escaneamento e algumas dicas que são úteis para o nosso dia a dia, para que a gente possa, então, gerar um arquivo tridimensional que seja adequado para qualquer trabalho que a gente queira fazer. Bom, pessoal, estou aqui, então, para mostrar para vocês nesse modelo algumas coisas sobre o escaneamento. Eu desenhei aqui nesse modelo algumas flechinhas. Então, vocês vão ver agora quando eu vou escanear como é que esse modelo é, e ele mostra, então, a fins de treinamento, onde a gente começa o escaneamento e onde a gente termina. Mas tem coisas que são bem importantes da gente entender e que se a gente fizer isso adequadamente, a gente vai trazer os modelos melhores para a gente poder trabalhar. Então eu estou utilizando para escanear Dexis 3700 e eu vou mostrar para vocês como que é. Nesse modelo, eu tenho um lugar onde a gente inicia o escaneamento do modelo. Então vamos começar aqui, escaneando inicialmente a oclusal, e a primeira dica que eu sempre falo para as pessoas, garantam essa oclusal. Então é bem interessante a gente deixar pelo menos esse último dente já escaneado. E por que isso? Porque a gente sempre tem para onde voltar. Isso é bem interessante, porque se eu começar a andar rápido e o scanner se perder, eu posso voltar para a área que eu estava escaneando e aí ele vai reconhecer. Então vamos lá. A ideia sempre é a gente começar escaneando pela oclusal dos dentes, essa parte oclusal. Quando a gente chega na parte anterior, a gente tem que escanear então em movimentos de ir e voltar na parte incisal dos dentes. Por quê? Se os dentes tiverem uma incisal muito fina, a gente vai ter dificuldade de copiar esta área. Então é legal que a gente faça esses movimentos. Então, aqui a gente vê as flechas, né, de indo e voltando na região anterior. Continuando pela oclusal, a gente continua escaneando
escaneando até o final do outro arco. No segundo momento, a gente vem pela parte interna, a gente vai fazendo esse movimento aqui, escaneando a parte, então, palatina ou lingual, né? Se for superior ou inferior. A gente vem aqui de dentro, faz esse escaneamento aqui dessa região e vem terminando aqui. E a próxima etapa é a gente escanear a parte vestibular. Então, vocês estão vendo que de uma forma rápida e simples, a gente vem escaneando todo o nosso modelo. Uma forma interessante para a gente conseguir pegar essas ameias é fazer esse movimento que eu estou mostrando para vocês. Então, de vai e vem com o meu scanner, para quê? Para que a gente possa pegar essas partes que a sombra, então, do nosso dente, um dente no outro, vai fazer. Então, eu estou vindo aqui, escaneando, até terminar, então, todo esse nosso escaneamento. Depois disso, a gente pode largar o scanner aqui, o software vai trabalhar então, para mostrar esse modelo, e a gente voltando para esse nosso escaneamento, a gente vai ver as áreas então, que a gente não conseguiu escanear adequadamente. Vamos lá aumentar aqui. Então, a gente vê áreas proximais, então, algumas áreas aqui nessas flechas aqui que não pegou, principalmente provavelmente porque teve essas sombras aqui nessa região. E aí a gente pode, então, a partir disso, voltar a escanear o que faltou. Mas aqui a gente consegue ver que a maior parte do meu escaneamento foi realizado. Mas a gente pode ir lá, então, voltar, ver essas áreas que a gente teve mais dificuldade para escanear, então, como se fosse aqui nessa região, uma oclusal ou outra, e a gente pode também ir para o outro lado, escanear essa parte do lado que faltou. Com isso, a gente consegue escanear de uma forma bem adequada. Uma outra coisa bem interessante, eu até vou apagar aqui esse escaneamento e vou fazer ele de novo para mostrar para vocês, é o cuidado que a gente tem. Se a gente não seguir essas etapas, ó, eu tô com a minha inteligência artificial aqui ligada, então o meu software ele vai sozinho conseguir corrigir algumas coisas que eu faço de errado. Mas olha só, se a gente começar escaneando, vamos pensar assim, começa nosso escaneamento pela parte vestibular. Olha o que vai acontecendo. Eu venho vendo escaneando pela parte vestibular, então depois disso o que vai acontecer? Eu venho para a parte vestibular, termino e eu vou escanear a parte palatina nesse caso. Então, né, vou voltar ali e vou escanear a parte palatina. Dê uma olhada nesse escaneamento, o que vai acontecer. Estou pegando só a parte palatina. Quando eu chego no outro lado, ele está diferente, ou seja, ele está mais para fora o escaneamento do que a parte vestibular. A gente consegue ver. O que o software vai fazer agora? Ele começa a fazer algumas correções. E a gente viu ali que esse software conseguiu corrigir este erro, porque a gente tem a inteligência artificial ligada, o software já está preparado para isso. Mas o que acontece na prática? A gente começa escaneando por um lado e volta pelo outro, que tem um arco menor, ou seja, eu estou escaneando a parte vestibular e venho pela parte lingual, como esse arco é menor, às vezes eles não vão, essa malha, ela não vai conseguir se juntar adequadamente. Então é bem importante a gente ter essa sequência, esse passo. Então, na minha opinião, sempre a melhor forma. A gente escanear a parte, então, começar por um dos molares, se a gente tivesse molar, garantir um bom escaneamento dessa região posterior e aí sim, seguir esse modelo que eu fiz aqui com as flechas, iniciando pela parte oclusal, depois a parte interna, que seria a palatina ou a parte lingual, e terminando pela parte vestibular. Isso faz com que a gente tenha menos distorções e menos erros dos nossos modelos. Então aqui esse modelo que eu fiz aqui, que eu desenhei, ele tem bastante referência, ou seja, todas essas flechinhas que eu coloquei nos ajudam no escaneamento, então é mais difícil a gente se perder. Mas casos reais do nosso dia a dia, a gente pode ter alguma dificuldade. Então a gente deve sempre ter esse cuidado e ter essas informações em mente na hora que a gente vai escanear. E aí, pessoal, essas dicas foram úteis para você? É interessante a gente pensar, na hora que a gente sentar e ligar o nosso scanner, a melhor forma a gente escanear o nosso paciente. Dependendo do que a gente for fazer, se a gente vai escanear arcos totais, dentes unitários, implantes, fazer placas miorrelaxantes já com a dimensão vertical alterada do paciente, tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente vai pensar na melhor estratégia de escaneamento. Além disso, o tipo de scanner que a gente trabalha, se o nosso computador tem uma capacidade computacional adequada ou a luz que a gente tem nos auxilia nisso, também são importantes. Um bom afastamento, às vezes com o nosso auxiliar, ou mesmo a gente se está trabalhando sozinho, com o scanner ou com espelhos, vão nos facilitar e nos ajudar no resultado desse escaneamento. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, curta e compartilhe. É bem importante para que esse canal possa crescer, a gente aumentar o número de inscritos e visualizações
opções e com isso eu posso trazer aqui para vocês mais conteúdos relevantes como esse. Até mais!